Que feliz que eu estou por vocês estarem aqui, irmãos, para nós adorarmos a Deus juntos, louvarmos ao Senhor. Para vocês que estão nos visitando, eu vou dar um panorama do que a igreja tem aprendido durante o mês de janeiro de 2024. E nós decidimos começar o ano com as pregações a respeito dos pilares e da base da 11ª Igreja Presbiteriana Independente aqui de Londrina, a Igreja Beit Avot. Como vocês viram aqui, nós vamos completar 2 anos de igreja pela graça do Senhor Jesus, e como o Ronald falou também, a igreja tem crescido, tem avançado, e nós ficamos muito felizes em ver os irmãos cooperando com a obra do Senhor, cada um participando, e você vai ver na pregação de hoje o quão importante é isso. A função que cada um tem no reino de Deus, e quão importante é você valorizar essa função que Deus te deu. Então, relembrando, e eu quero a ajuda de vocês agora, qual é o primeiro pilar, qual é a primeira base da igreja Beit Avot? É uma igreja cristocêntrica. O segundo pilar é uma igreja cuidadora. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja carismática, e eu já vou explicar melhor o que é essa igreja carismática. E no domingo que vem, nós vamos ouvir a ministração a respeito da igreja missional. Então esses são os 4 pilares dessa igreja, são os pilares com que nós nos baseamos e nós levamos adiante a palavra de Deus. Uma igreja cristocêntrica, em que Jesus Cristo é o centro dessa igreja. A Santíssima Trindade é o centro dessa igreja. Tudo que nós fazemos, como a pastora Mônica disse, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma igreja cuidadora, em que uns cuidam uns dos outros. Hoje nós vamos falar sobre a igreja carismática e depois sobre a igreja missional. E alguns de vocês já devem imaginar que a igreja carismática é aquela igreja, e o pastor João já falou várias vezes também, é aquela igreja que se move através dos dons, acredita na continuidade dos dons nos dias de hoje. Talvez muitos conhecem aí fora o movimento carismático da Igreja Católica. E o que eles fazem é justamente isso, tentar trazer os dons novamente para a Igreja Católica. Mas nós vamos trabalhar aqui, obviamente, que dentro da nossa perspectiva. A perspectiva protestante e também a perspectiva reformada da Igreja Presbiteriana. E eu quero começar essa ministração aqui nessa manhã perguntando para vocês: quantos aqui acham que possuem um dom? Levanta a mão, por favor. Levanta mais alto, vai, eu quero ver. E os outros precisam ver também. Beleza. Agora, quantos têm certeza que possuem algum dom? Levanta a mão, vai. Quantos têm certeza? Algumas pessoas não levantaram a mão. Por quê? Por que será? Vocês acreditam que todas as pessoas possuem algum dom? Sim. Amém, glória a Deus. Vocês estão corretos. E nós vamos mostrar isso através da palavra de Deus essa manhã. E se você acha, se você tem um fio de achismo aí, de que você não possui algum dom, não sou eu, é a palavra de Deus que vai te mostrar nessa manhã que você está errado. E você, acima de tudo, precisa utilizar esse dom que Deus te deu. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos começar. O que é a igreja carismática, irmãos? A igreja carismática é aquela igreja que, além de acreditar, ela também pratica a continuidade, a contemporaneidade dos dons espirituais. Não basta somente acreditar. Eu acredito que existe o dom disso, eu acredito que existe o dom daquilo. Não basta acreditar, a igreja precisa praticar. E nós estamos aqui, irmãos, para incentivar uns aos outros a praticarmos os dons que o Espírito Santo, que Jesus Cristo, que Deus Pai deu a cada um de nós.
Nós estamos aqui para praticarmos esses dons e vocês vão ver a importância disso. Mas por que igreja carismática? De onde vem essa palavra carismática? Quando Paulo principalmente escreve nas suas cartas, nós vamos ver isso, falando a respeito dos dons espirituais que Deus dá, ele usa a palavra harismata. No grego tem um H aqui antes do A. Só que ao invés de a gente falar carismática, a gente fala ha. O CH tem um som de R. Então é harismática. E essa palavra harismática, ela significa justamente isso, significa dom, significa dons. E hoje na Grécia, eles continuam falando grego, obviamente, a palavra harismática significa presente de aniversário. Olha que interessante. Então é como se Deus nos desse vários presentes de aniversário. Talvez você tenha um, talvez você tenha 2, talvez você tenha 10, mas nenhum é impossível. Algum dom, algum presente Deus deu para você. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Algum presente Deus te deu, irmão. E nós precisamos valorizar esse presente. Então essa igreja tem a missão de instigar você, não somente a procurar novos dons para a sua vida, mas acima de tudo, valorizar aquilo que o Senhor já deu para você. Aquilo que o Senhor já te presenteou. Porque, afinal de contas, irmão, você fica feliz ou não? Para mim, vocês conhecem as 5 linguagens do amor? Se vocês não conhecem, depois vocês pesquisem a respeito disso, é muito interessante. A minha esposa sabe disso. Uma das minhas linguagens de amor é presentes. O vô da minha esposa trocou de carro, e aí ele trocou lá e tudo mais, eu falei para ele, ó, eu vou dar de presente para você uma lavagem nesse carro aí, mas não é uma lavagem qualquer não, é uma lavagem top. Tem uns produtos legais lá para passar no seu carro, você vai ver. Gente, ele ficou super animado, ficou faceiro. Pensa na alegria dele ontem, a hora que a gente devolveu o carro. Ele acha que o carro dele é um carrão. E ele fica muito feliz com isso, porque provavelmente também a linguagem dele deve ser um presente. E a minha linguagem de amor é presentes. Então, se você quiser me deixar feliz, me dê presentes. Ouviu um amém? Glória a Deus. Já expliquei para vocês o porquê então da palavra carismática. Vem do grego harismata, que significa dons. E Paulo tem uma característica de informar as suas igrejas, as igrejas que ele plantou ao longo das suas caminhadas e viagens evangelísticas. Ele informava essas igrejas sobre a existência desses dons e ele advertia as igrejas a maneira correta de utilizar esses dons. Porque não basta a gente falar que existem os dons. E vocês vão ver isso nessa manhã, irmãos, que eu preparei para essa ministração, não para ficar falando dos dons, especificamente, do dom de cura, o dom de línguas. Eu sei que muitos de vocês aqui têm curiosidade sobre isso, mas eu vou tratar do assunto sobre dons e não vou falar sobre cada dom especificamente, tá bom? Vou dar uma pinceladinha, mas o objetivo é tratar sobre o assunto dons espirituais, tá? Mas Paulo, ele ensina os seus irmãos na fé a respeito de como utilizar esses dons e, acima de tudo, ele fala da existência desses dons e por que eles precisavam praticar. E não somente Paulo, mas o apóstolo Pedro também faz isso. Então nós vamos começar lendo nessa manhã a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8. Esse não é o texto principal, mas eu quero que vocês prestem atenção como o Novo Testamento fala em várias vezes, várias listas de dons, tá bom? Então nós vamos ler aqui 4 passagens bíblicas e vocês vão ver que em algumas passagens os dons se repetem, mas alguns dons são diferentes. E vocês vão perceber a variedade de dons que existem. E Paulo, aos irmãos que estavam lá na cidade de Roma, escreve o seguinte: porque pela graça, foi por quê? Ou através de quê? Pela graça, que me foi dada. Eu digo a cada um de vocês,
que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo, nós temos muitos membros, o que a pastora Mônica falou? Que nós somos um corpo. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Temos diferentes harismata. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, isso é difícil, né? Faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo. Quem exerce misericórdia, faça isso com o quê? Com alegria. Agora nós vamos ler o que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz assim: E ele mesmo, quem ele? Quem é esse ele? Quem é esse ele, irmãos? Não. Quem concedeu? Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vistas a quê? Qual que é o objetivo dos dons? Aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. E agora nós vamos ler o que Pedro escreveu, capítulo 4, verso 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, com o entendimento, a sabedoria que Deus deu. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhes dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Vocês viram então, nessas 3 listas que nós lemos, os vários dons que Paulo e Pedro dizem existir no meio da igreja. Profecia, vocês viram ali, sabedoria, exortação, quantos dons que cada um foi falando. Mas o texto que eu escolhi para nós aprofundarmos nessa manhã é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. É um pouquinho comprido, mas vocês vão entender a importância. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Então veja como Paulo está preocupado em começar esse texto falando para os irmãos: olha, irmãos, eu quero que vocês saibam, e saibam bem a respeito dos dons espirituais. Pode passar. Vocês sabem que quando eram gentios, ou seja, quando vocês não eram convertidos, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus, ou amaldiçoado Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. E último versículo: mas um só é o mesmo Espírito,
realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã. Te engrandecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que nos concede presentes, que nos concede dons, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui nessa manhã e ouvirmos a Tua palavra, que é poderosa, que é rica, que é eficaz, Senhor Jesus. E se existe algo de bom, perfeito e agradável que o homem deve fazer, isto é, conhecer o Senhor e prosseguir em Te conhecer, Pai. Que o Senhor guarde os nossos corações essa manhã, abra os nossos ouvidos, a nossa mente, Pai, para que possamos entender a Tua palavra e, acima de tudo, praticá-la e guardá-la em nosso coração. É o que nós oramos e pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom, como eu disse para vocês, nós lemos essas várias listas de dons, e em vários versículos, depois nós vamos retomar isso, vocês viram que o Senhor concede a cada um, individualmente, um propósito, um dom especial. Vocês perceberam isso? Mas eu preciso enfatizar isso. Então, aquela pergunta que eu fiz, se os dons são para todos, ela já está respondida definitivamente. Mas eu preciso contextualizar vocês, por que Paulo está falando a respeito desses dons, e por que ele começa explicando essas coisas e faz essas listas. Bom, a carta de Paulo aos Coríntios, em alguns capítulos, ele começa a responder os questionamentos que os irmãos tinham. É como se vocês viessem aqui na igreja e começassem a ter várias dúvidas. E começassem a indagar o pastor João, a pastora Mônica, e falar, pastor, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas esse dom aqui, mas será que existe mesmo dom de curar? E esse negócio de línguas estranhas aí, como é que acontece essa coisa? Eu não entendo muito bem. Então, os irmãos começaram a questionar Paulo, e Paulo escreve então a carta aos Coríntios, respondendo esses questionamentos que o povo havia feito para ele. Só que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Pensa numa igreja problemática, era a igreja de Corinto. Sabe por quê? Eles pegavam os dons espirituais que Deus havia dado para eles. E diga-se de passagem, irmãos, Deus pode conceder dons para você em qualquer momento da sua vida. Tá? Deus pode te dar dons no momento em que você nasceu, no momento em que você se converteu. Deus pode te dar dons hoje, Deus pode te dar dons amanhã. Então, o povo de Corinto sabia que possuía dons, sabia que possuía talento, e aí o que eles faziam com esses dons? Eles abusavam desses dons. Eles pegavam esses dons e utilizavam como instrumento de autopromoção. Eles falavam assim, eu tenho o dom da profecia, então eu sou superior a você que possui o dom de curar, eu sou superior a você que possui o dom disso, X, Y, e cada um achava que o seu dom era mais importante que o dom do outro. Aí Paulo olha essa situação e fala assim, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí, alguma coisa não está certa nesse errado aí. Paulo fala, gente, está tudo errado esse negócio aí, vocês entenderam errado. Por isso que ele começa a carta falando bem assim, olha irmãos, eu não quero que vocês entendam mal, eu estou aqui para explicar para vocês como é que funciona esse negócio de dons espirituais. Então, se nós observarmos a carta de Paulo aos Coríntios, em vários momentos nós vamos encontrar correções para aquela igreja. E uma pergunta, vocês acham que essas correções, vocês acham que esses abusos de dons existem hoje ou não? Eu não posso dar certeza, mas eu acho que 80% ou mais de vocês aqui já devem ter visto isso dentro das igrejas. E é por isso que nós estamos trabalhando a igreja carismática. Por quê? A igreja carismática precisa saber que possui dons, mas também precisa saber como utilizar esses dons. Porque não é porque você tem o dom do louvor, que você tem o dom disso, que tem o dom daquilo. E já vou explicar uma coisa aqui, já para deixar bem claro. Nem todos os dons, irmãos, são dons para utilizar aqui dentro da igreja, tá?
Nem todos os dons. É porque dentro dessa lista aqui, a gente vai vendo e a gente acha que esses dons é só dentro da igreja. Mas você pega o dom de exortação, por exemplo. Você tem que exortar o seu filho lá na sua casa, sua filha. Você tem que exortar quando você vê alguma coisa errada, mas exortar da maneira correta. O dom de generosidade, não é somente a generosidade aqui de nós trazermos o alimento para darmos às famílias carentes, mas é a generosidade no nosso dia a dia, de encontrar a pessoa na rua, o morador de rua, ter compaixão dele, e dar uma coberta, dar um alimento. Então os dons, eles não se limitam a esses dons que nós lemos. Ah, mas eu não tenho nenhum desses dons aqui. Irmão, algum dom você deve ter. Eu faço bem um bolo de laranja. Amém, irmão. Pode ser que isso seja o dom que Deus te deu. Nós não podemos diminuir talentos ou achar que talento não é dom, que dom não é talento. A diferença está na maneira como nós utilizamos o presente que Deus nos deu. O Senhor deu presentes aos irmãos da igreja de Corinto, só que eles utilizavam esses presentes da maneira totalmente errada. Eles utilizavam isso como instrumento de autopromoção. Eu tenho esse dom, você não tem isso. E hoje nós vamos ver também em vários locais, em várias igrejas, infelizmente, irmãos, infelizmente, líderes achando que porque possui algum chamado específico, eles podem pisotear nos irmãos que ainda não têm conhecimento, alguma coisa desse gênero. Nós vemos isso até mesmo dentro da teologia, pessoas que têm um conhecimento abastado, que acabam menosprezando outras pessoas, mas a palavra de Deus nos diz que nós não devemos fazer isso, que não há distinção de pessoas. Quando a palavra do Senhor diz que não há distinção, irmãos, ela fala que todos são iguais perante o Senhor, seja mulher, seja homem, seja qual for o dom que você possui, você é igual para Deus, irmão. Mas é importante que nós saibamos que temos esse presente, esse dom de Deus, e devemos saber que nós temos que utilizar esse presente do Senhor. Então Paulo começa com essa correção e essa chamada de atenção dos irmãos de Corinto. E para você que já leu a carta aos Coríntios, você vai ver que o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, Paulo dedica esses 3 capítulos a falar sobre os dons. E o capítulo 13 ele vai falar sobre o amor, que segundo ele é o principal dos dons. Sem o amor, de nada vai adiantar. Então eu já falei que hoje nós temos esse problema da supervalorização desses dons, e um exemplo disso, irmãos, eu não gosto de tocar muito nesse assunto, mas eu preciso falar porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm dúvidas com relação a isso. Mas hoje em diversos locais, a Igreja Presbiteriana Independente acredita na continuidade de todos os dons, tá? Ao contrário de um grupo que nós chamamos de cessacionistas, que são pessoas que não acreditam na continuidade dos dons. Eles não são crentes? Não, a gente não pode falar isso deles. Mas eles não acreditam, por exemplo, que há continuidade do dom de curar, há continuidade do dom de profecia, de milagres e tudo mais. Nossa igreja acredita na continuidade, mas nós acreditamos conforme a palavra de Deus ensina. Então, um exemplo que eu vou dar dessa supervalorização de dons é o exemplo das línguas estranhas, tá? Nós não vemos muito isso no meio reformado, nas igrejas presbiterianas, batistas e tudo mais, mas nós vemos muito isso nas igrejas protestantes. Eles dão muita ênfase às igrejas pentecostais, desculpa. As igrejas pentecostais dão muita ênfase aos dons espirituais. Provavelmente vocês já sabem disso, já foram talvez em algum culto pentecostal e já viram isso. E é a maneira como eles observam a palavra do Senhor Jesus. E eles não estão errados, irmãos. Eles têm a maneira de observar os dons espirituais. O problema está quando a gente fala assim, olha, se você não tem o dom de línguas estranhas, você não tem o Espírito Santo do Senhor. Se você não tem o dom de línguas estranhas, então você está numa categoria inferior de cristão. Vocês estão entendendo que eu não estou fazendo aqui uma crítica a eles. Eu estou explicando o que a palavra do Senhor Jesus ensina, tá bom?
Depois, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, leia o capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios. Só estou falando isso por causa dessa supervalorização. Quando eu olho para você e falo, olha, se você não tem o dom X ou o dom Y, você é menor, você é inferior. Nós não podemos fazer isso, irmão. Nós não podemos fazer isso. Todos os dons são iguais perante o Senhor. E se não tiver amor, de nada vai adiantar. Tá entendido? Se alguém ficou com alguma dúvida, depois conversa comigo, tá? Paulo começa então o capítulo instruindo os irmãos a não serem ignorantes quanto ao assunto dos dons, e aí eu quero ler de novo versículo 2 e 3 com vocês, que diz assim: vocês sabem que quando vocês eram gentios, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso, eu quero que vocês entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está falando? Que antes deles se converterem, os coríntios eles serviam aos seus falsos ídolos, aos seus falsos deuses, e muitas vezes, irmãos, eles se embriagavam na religião. Se embriagavam realmente, de verdade mesmo, tomavam as cajibrinas lá. Eles se embriagavam para quê? Para entrar em êxtase. Porque eles achavam que quando eles tomavam a bebida e tudo mais, eles conseguiam acessar as regiões maiores da sua religião. Olha que coisa maluca. E eles achavam que quando eles entravam em êxtase, é aí que eles se sentiam espirituais. Então Paulo está advertindo eles, fala, olha, vocês quando vocês não eram convertidos, vocês seguiam seus falsos deuses aí. Esses ídolos mudos, que vocês acham que falam, mas na verdade não fala nada. O único que fala é Jesus, o Senhor. E o que Paulo está falando? Gente, a pessoa só pode chamar Jesus de Senhor, só pode reconhecer Jesus como Senhor, se o Espírito Santo morar, existir, habitar na vida dela. E está aí uma coisa que eu preciso falar para vocês nessa manhã, já que nós estamos falando da igreja carismática, a igreja que acredita nos dons, a igreja que acredita no batismo do Espírito Santo, e tem uma diferenciação aí. Alguns acreditam que o batismo do Espírito Santo, ele é diferente da conversão. Eles acreditam que você se converte, e depois de algum tempo é que você recebe o batismo do Espírito Santo, e aí você recebe as línguas estranhas e você começa a caminhada cristã. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, está dizendo, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, quando você reconhece Jesus como Senhor, como ele diz ali no versículo 3, nesse momento você recebe o batismo do Espírito Santo do Senhor na sua vida. É no momento da sua conversão. No momento em que você reconhece Jesus como Senhor, você é capacitado, e a partir desse momento o Espírito Santo de Deus habita na sua vida e transforma você em uma nova criatura. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Por isso que ele está falando assim, antes, quando vocês estavam se embriagando, e eles confundiam as coisas. Os coríntios achavam que seguiam a Jesus. E aí, eles começavam a se embriagar, a se encher daquelas drogas lá, e achavam que eles estavam sendo espirituais. Que coisa maluca. Mas aí Paulo está falando assim, gente, não tem como alguém falar que Jesus é Senhor, e ao mesmo tempo amaldiçoar Jesus. Como que acontece isso? Você lembra que o apóstolo Tiago fala, da mesma boca não pode proceder palavras boas e palavras torpes, palavras ruins. O corpo do cristão é totalmente purificado. A igreja carismática é uma igreja purificada. Se você tem os dons do Espírito Santo de Deus na sua vida, é porque o Espírito Santo do Senhor habita em você. É porque o Senhor habita no seu corpo e fez de você uma nova criatura. Foi Ele quem abriu os seus ouvidos para entender essa palavra aqui. Porque, irmão,
Ô, coisa difícil é você tentar explicar a palavra do Senhor para uma pessoa que está com os ouvidos espirituais tampados. Vocês já tiveram essa experiência? Gente, é difícil. A pessoa não entende. Mas a palavra de Deus já diz isso. Aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. E para nós, como uma forma didática, o pastor João gosta que nós façamos isso aqui. Eu vou trabalhar 3 pontos para vocês aqui, bem fácil. E se for preciso, vocês anotem aí, porque no final eu vou cobrar eles. Então faça uma cola aí. Então nós vamos trabalhar as características da igreja carismática, a igreja que se move nos dons espirituais de Deus. E a primeira característica da igreja carismática é o quê? Os dons são para a unidade da igreja. Repita comigo, unidade em meio à diversidade. Não, está fraco. Vamos lá. Unidade em meio à diversidade. Como é que é esse negócio de unidade em meio à diversidade? Porque você fala assim, ó, unidade e diversidade parecem coisas distintas, não é mesmo? Não são coisas, são mundos opostos, unidade e diversidade. Mas não é não, vou mostrar para você. Versículos 4 a 6 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito, repita comigo, o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor, repita, o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, repita comigo, Deus é quem opera tudo em todos. E o versículo 12 para a gente fechar. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Deixa esse versículo aqui. Não sei se vocês entenderam por que eu pedi para repetir, mas quais foram as palavras que nós repetimos? Espírito, Senhor e Deus. O que nós temos aqui? A Trindade. E como que Paulo termina dizendo? Assim também é com respeito a Cristo. Cristo é uma unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o que Paulo está ensinando? Irmãos, a igreja carismática é uma igreja só. É a igreja de Deus. É a igreja do Senhor. Você tem um dom X, você tem um dom Y, o irmão ali tem o dom A, o dom Z, o dom B, e por aí vai. Cada um tem um dom, mas no final, o que a gente constitui? Uma unidade, como um corpo. E sabe o que é engraçado? Porque várias vezes na Bíblia nós vamos ver Cristo utilizando metáforas para reproduzir a igreja. Vamos ver se vocês lembram, vou dar um exemplo. A igreja é a noiva de Cristo. Que outro vocês lembram mais? Vamos ver. A igreja é o quê? A lâmpada. Lembra a lamparina? A igreja é a árvore de bons frutos. E aqui, Paulo está usando a figura do corpo. A igreja é como um corpo. Você é o dedo, ele é o braço, ela é a mão, o outro é o pé. Cada um tem uma função. O corpo, ele representa como um todo uma unidade, mas ele tem a diversidade, porque cada membro tem a sua função. Assim como na Trindade nós vemos que cada um tem uma função. Deus Pai criou o plano. Ele é o criador do universo, é o criador do plano das nossas vidas, da nossa existência. Deus Filho é o nosso resgatador. E Deus Espírito Santo é aquele que age no nosso meio, entregando a cada um o donzinho aí para você. Cada um tem uma função, cada um tem uma unidade. E é por isso que nós estamos trabalhando tanto, irmãos, aqui, que nós dependemos uns dos outros. Seja no assunto da igreja cristocêntrica, nós falamos de uns com os outros. Seja na igreja cuidadora, devemos amar uns aos outros.
Na igreja carismática, nós devemos respeitar uns aos outros, devemos honrar o dom um dos outros, precisamos do dom um dos outros. Para e pensa aqui no culto que está acontecendo agora. Eu estou ministrando. Tiveram as pessoas que cantaram aqui. As pessoas que limparam lá fora. As pessoas que cuidaram das crianças. As pessoas que estão na projeção. As pessoas que estão na transmissão. As pessoas que entregaram o presente. Me desculpe se eu esqueci de alguma função aqui. Mas cada um tem uma funçãozinha. Você que está aqui adorando a Deus, louvando ao Senhor, nós somos uma unidade. Nós somos um só. Apesar de separados, apesar de longes, apesar da nossa diversidade, nós constituímos um só corpo. E um dia nós vamos aperfeiçoar essa unidade. Quando? Quando Jesus Cristo voltar. E nós subirmos nos céus com o Senhor e morarmos na Nova Jerusalém. Aí, meu irmão, ninguém vai separar mais nós. Ninguém mais vai separar a igreja carismática. Ninguém mais vai. É por isso que a placa da igreja não salva. A igreja B, a igreja A, a igreja aqui, Beit Avot não salva. Quem salva é Jesus, é o Senhor. A igreja é do Senhor. Nós vamos trabalhar com esses dons, irmãos. E aqui nós não estamos falando para você, ó, você tem o dom e você só vai usar nessa igreja. Não, você tem esse dom e você vai usar no mundo aí. Como diz aí, no mundão aí fora, irmão. Você tem esse dom para usar no mundão aí fora. Não é para usar somente aqui na igreja, não. Nós vamos representar o Senhor aí nesse mundo aí fora, amém? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Me desculpem a minha empolgação, porque de vez em quando o Espírito Santo, o calor do Espírito Santo me, me consome. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de uma orquestra. Se vocês já foram, vocês vão perceber exatamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tem o violino, tem o violoncelo, tem as cordas que ficam ali na frente, aí vai indo, os graves, a percussão fica lá no fundo. Cada instrumento tem uma posição estratégica para ficar. O piano fica no centro, por quê? Porque ele coordena todos os outros. Cada instrumento tem uma função. Cada instrumento tem um som diferente. Se você ouvir o violino, é diferente o som do violoncelo, apesar de os dois serem cordas. Se você ouvir o trompete, é diferente do saxofone, os dois são de sopro. Mas os dois têm sons diferentes. Só que no final, quando todos eles estão tocando, irmão, é bonito ou não é? Eles compõem uma sinfonia. E o que acontece? Eles entram em harmonia. Ó, até rimou, sinfonia e harmonia. Eles entram em harmonia. Se a igreja carismática não for harmônica, não tiver unidade, está errado. Está fora do tom. Está desarmônico. Então, olha para a pessoa do seu lado e fala, vamos ser um só? Segunda característica da igreja carismática, os dons são para servir uns aos outros. Versículo 5, por favor. Versículo 5. E também a diversidade nos serviços. Repita comigo, serviços. Alguém tem alguma ideia de que palavra é essa aqui? Alguém tem alguma ideia? Não? Quando a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento em grego, a palavra utilizada para serviços é diakonai. É daqui que vem a palavra diaconia. E vocês acham que diácono é somente aqueles ordenados aqui? Não, irmãos. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Acima de tudo, nós temos o nosso diácono, nosso Senhor Jesus, aquele que serviu. Você lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Jesus estava dando a maior lição de moral para nós ali. O rei do universo, fazendo uma coisa que para os judeus era terrível. Lavar o pé era a representação de sujeira. O rei do universo estava lavando o pé dos discípulos.
E quantas vezes a gente vê uma função, eu não estou falando só dentro da igreja, tá, gente? Não, eu não vou fazer isso aí não, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho cargo, eu não vou jamais eu pegar na vassoura. Pelo amor de Deus. Diaconia. A diversidade na diaconia. E deixa eu perguntar uma coisa. Tem graça você fazer um serviço só para você? Talvez, no primeiro momento, sim. Mas depois você enjoa. E aí você faz coisa para você, faz coisa para você, faz coisa para você, e você nunca se sacia. Mas pensa numa coisa legal. É quando você serve alguém. Quando você abençoa alguém. Quando você ajuda alguém. O que a palavra de Deus diz? É melhor dar do que receber. Quando você abençoa alguém, irmão, a pessoa está doente, você vai lá e ajuda a pessoa, limpa a casa, sei lá, estou dando exemplos aqui, tá? Irmão, eu tenho certeza que Deus vê isso com ótimos olhos, não com bons olhos, com ótimos olhos, porque Ele fez isso por nós. Olha para o autor e consumador da sua fé, irmão. Ele é o maior diácono da sua vida. Ele é o maior Senhor da sua vida. Ele não precisava ter saído dos altos céus, se rebaixado até a posição de humano, humilhado-se a si mesmo, esvaído, tomando como forma de servo, como diz Paulo lá aos Filipenses, humilhou-se a si mesmo, carregou uma cruz, um madeiro, colocou uma coroa de espinhos, bateram nele, cuspiram nele. Para quê? Para que isso? Por isso que o cristianismo é uma religião doida, irmão. É uma religião doida. Porque onde já se viu uma pessoa ter que se humilhar? Onde já se viu uma pessoa? Para o mundo isso é loucura. É por isso que Paulo fala na carta, no começo da carta aos Coríntios, ele fala, gente, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Cristianismo é loucura, irmão. Você pode até se escandalizar um pouco do que eu estou falando, mas cristianismo é loucura, para o mundo é loucura. Você é menor do que o seu irmão, você deve se achar menor do que o seu irmão. Nós temos que nos diminuir, por quê? Porque nós estamos cumprindo o mesmo papel que Jesus fez conosco. Ele se humilhou, mesmo sendo Deus. Mas para quê? Para que nós tivéssemos a vida eterna. Glória a Deus por isso. Para que hoje Ele pudesse te dar um dom, para que hoje o Espírito Santo pudesse chegar e tocar na sua vida. Fulano, eu estou aqui e vou te presentear com esse dom, e eu quero que você use ele na minha obra. Eu quero que você espalhe a minha mensagem neste mundo, com esse presente que eu estou te dando. E você se sente agraciado, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está contigo, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus ama a sua vida. O Espírito Santo de Deus ama você, irmão, e é por isso que Ele te presenteia, é por isso que nós amamos uns aos outros, nós dependemos uns dos outros, irmãos. O versículo 7, a parte B, Paulo diz assim, olha, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, fazendo o quê? Visando um fim proveitoso. E o que é um fim proveitoso? É isso que nós estamos falando, irmão. É você abençoar o seu próximo. O fim proveitoso é que o reino de Deus seja avançado, seja multiplicado, que o reino de Deus cresça. Você faz tudo isso não é para a sua glória, você faz isso é para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Agora coloca Efésios 4, verso 12. Nós já lemos, mas nós vamos ler de novo. Vamos lá. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Olha para você ver as listas dos dons que nós lemos, todos eles estão falando qual que é o objetivo. O objetivo é ajudar uns aos outros, é crescer a igreja, é avançar o reino do Senhor, é aperfeiçoar os santos. O que é aperfeiçoar? É melhorar. Então quando você é corrigido, quando alguém exorta você, não veja isso com o lado ruim. Não veja isso com maus olhos. Claro que a pessoa que exorta tem que saber exortar também, tem que exortar com amor. Mas exortar é um dom, nós lemos aqui. Agora cristão, gente,
É complicado porque ele não consegue ouvir uma crítica. E eu começo por mim. Eu tenho que me policiar muitas vezes. A minha esposa vai me corrigir, eu tento dar a volta ali, mas no final eu tenho que reconhecer. Eu tenho que reconhecer, porque exortar é um dom. E se há unidade na igreja, irmão, não existe ninguém maior, ninguém menor. O pastor não é maior do que a ovelha. Só existe um que é maior, que é o pastor supremo, que é Jesus Cristo. Mas exortar é um dom, então quando alguém te exortar, ouça com carinho. A gente tem dois modos de ver. Só que a gente sempre, isso é do ser humano, o ser humano sempre vê no lado negativo. Não, que aquela pessoa está me perseguindo. Aquele lá está, olha, tá de brincadeira comigo, hein? Pô, sempre comigo, eu só estou errado, só estou errado. Irmão, vamos ver com o lado do amor. Se nós víssemos isso, se nós víssemos a exortação, e, gente, eu não preparei essa parte, eu estou falando aqui porque provavelmente o Espírito Santo do Senhor tá me tocando, mas, se nós víssemos com o lado positivo, a igreja não teria tantos problemas de mimimi, de reclamação uns dos outros, sabe? Nós somos a unidade, irmãos, e acima de tudo, nós estamos aqui para servirmos uns aos outros, nós utilizamos o nosso dom para servirmos uns aos outros, é uma edificação mútua. Quando todo mundo serve um ao outro, nós estamos edificando o reino do Senhor juntos. Não sei se vocês já pararam para perceber, mas quando você olha uma construção assim, em vias de regra, tá? Em vias de regra, a construção vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Agora, se começa a fazer só um lado e deixa o outro lá, não, vamos fazer primeiro, vamos fazer só esse lado do prédio aqui, depois a gente levanta o outro. Meu, é esquisito, não é? É uma edificação mútua, todos os lados estão crescendo juntos. A igreja do Senhor é assim. Não é só, ó, daqui para cá está crescendo, daqui para cá não está crescendo. Não, é cada um. E aí, irmão, cada um de vocês aqui, através do Espírito Santo, tem que fazer uma análise de si mesmo, para ver se você está servindo como edificação no corpo de Cristo, tá? Terceiro ponto que nós vamos ver da igreja carismática: os dons são para todos. E aí eu falei, já no começo, que ia apertar, né? Já respondi a pergunta lá no começo, versículos 7 ao 11, nós vamos ler de novo. A manifestação do Espírito... Opa, desculpa, vamos esperar aqui. A manifestação do Espírito é concedida, repita comigo, a cada um. A cada um. Visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Talvez algum de vocês aqui tenha esse dom, a palavra de sabedoria. Talvez as pessoas te procurem para ouvir um conselho. Você tem o dom da palavra de sabedoria. Talvez você tenha a palavra do conhecimento. Você lê a palavra de Deus ali. Você tem conhecimento das coisas. Você fixa numa notícia ou está estudando e você já grava. Você tem a palavra, o dom da palavra do conhecimento na sua vida. Versículo 9. A um é dado no mesmo Espírito a fé. Aqui, irmãos, tem uma diferença. Não é a fé no sentido salvífico, porque todos vocês aqui têm fé. Vocês creem no Senhor Jesus. Mas a fé aqui é a fé num sentido diferente. É a fé naquele sentido de que, poxa, quando eu faço uma oração aqui, não sei se vocês já viram isso, eu já vi pessoas que a pessoa faz uma oração, irmão, eu não sei o que acontece. Às vezes os outros falam assim, nossa, parece que Deus tem um carinho especial para aquela pessoa. Não é, irmão. É porque tem pessoas que possuem esse dom da fé. É verdade isso. E também não sai desanimado, porque às vezes você ora e Deus não te dá alguma coisa. Ora para Deus te dar o dom da fé, então. Vamos crescer. Há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Não sei se vocês já tiveram oportunidades, mas já vi pessoas sendo curadas também. É talvez uma das coisas mais emocionantes que a gente vê. Há outra, operações de milagres. Há outra, profecia. Outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, é outra capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas. Repita comigo, distribuindo-as a cada um. E individualmente. Então, não tem desculpa
para dizer que você não possui algum dom. Ah, eu não possuo algum dom. É você contra a palavra de Deus. Agora, eu sei que existe sim a questão das pessoas se questionarem. Poxa, mas eu não sei qual é o meu dom. Você está falando tanto que todo mundo tem dom, mas até hoje eu nunca consegui descobrir qual é o dom que eu tenho. Só que sabe por que as pessoas perguntam tanto isso? Por causa da comparação. Às vezes ela tenta encontrar o dom dela olhando nos outros. Ah, mas eu não tenho o dom da música, porque eu vejo as pessoas tocando. Eu não tenho o dom, sei lá. A gente fala da música porque é o dom que talvez a gente visualiza mais rápido aqui na igreja. Mas vocês viram que música nem tem na lista dos dons ali, né? Mas é um dom. Fica tranquilo, Júnior. E aí eu volto naquela questão, porque as pessoas acabam confundindo, acham que dom é somente coisas espirituais, mas não. Os dons também são os seus talentos. Poxa, eu tenho um talento de, sei lá, trabalhar com coisas de madeira. Amém, irmão. Deus te deu esse dom, Deus te deu esse talento, use ele para a glória do Senhor. Casa muito com o versículo que você falou, que façais tudo para a honra e glória do Senhor. Eu tenho talento para comunicação, eu tenho talento para atender telefone. Tem gente que não gosta de atender telefone. E tem gente que atende super bem telefone. Amém, irmão, faça isso para a honra e glória do Senhor. Se quiser trabalhar como telefonista da igreja, estamos aí. Tudo que você tem, faça para a honra e glória do Senhor, irmãos. Como eu disse antes, a diferença está na motivação do talento ou do dom que Deus deu para você. Você acha que essas pessoas aí fora... Eu vou pegar um exemplo do meu trabalho. Tem políticos onde eu trabalho. E eu sei que a maioria é complicada. Se a gente fala de coisa de política, é complicado. Mas eu conheço algumas pessoas, poucas, mas que são íntegras. E eu acredito que essas pessoas possuem o talento e o dom de fazer a diferença em um lugar que é muito complicado de se lidar. Porque tem mentiras, porque tem envolvimento com coisas erradas, ilícitas. Sabe aquela coisa de tentar dar o jeitinho brasileiro? Se a pessoa está num lugar complicado como esse, mas faz a diferença, ela tem um dom do Senhor lá. Nós não podemos generalizar, irmãos. Nós olhamos para alguma coisa aí fora, nossa, isso é perdição. Não. Não existe diferença entre secular e igreja, sabe por quê? Porque a igreja não é igreja aqui dentro. A palavra eclesia, de onde surge igreja, significa retirados para fora. A igreja é aí fora. A igreja não tem que manifestar os dons somente aqui dentro. O principal lugar para nós manifestarmos os nossos dons é ali fora. A igreja carismática tem que ser a igreja carismática ali no mundo. Brilhando. Lembra que eu falei que a igreja é como a lâmpada? A igreja é como a lamparina. É o sal da terra, é a luz do mundo, o Senhor falou. Só que um LED, com mais um LED, com mais um LED, com mais um LED, com mais uma lâmpada, com mais uma lâmpada, com mais uma lâmpada, a gente só vai ficar forte aqui dentro. Não vai ter escuridão. Agora a lâmpada tem que ir para a escuridão, para brilhar lá fora, levar o seu dom lá fora. Vocês já repararam que algumas vezes, várias vezes, na igreja a gente tem algumas flores que ficam aqui, hoje a gente não tem, mas vocês já viram que a gente... Talvez você nem reparou ainda, mas é o dom que uma pessoa tem de embelezar a igreja do Senhor, a casa do Senhor. É uma coisa simples, mas que com certeza para o Senhor faz a diferença. Por quê? É a intenção do coração. Talvez você nem saiba quem é que coloca aquelas flores aqui. Mas a intenção do coração da pessoa é de deixar a casa do Senhor mais bonita. Então, irmão, se você acha que não possui algum dom, você já viu que você tem. Agora, se você não sabe qual é o seu dom, não fique olhando somente para os dons que as pessoas dizem serem mais importantes. Talvez uma coisa pouca que você tem seja um talento que Deus te deu.
Então use, faça isso, com diferença. Agora, se você persiste e continua na dúvida de saber qual é o talento, o dom que Deus te deu, vamos orar para o Senhor nessa manhã. E, acima de tudo, eu quero instigar você. Lembra que eu falei, a igreja carismática é a igreja que acredita, mas é a igreja que o quê? Que pratica. É a igreja que acredita, é a igreja que pratica. Se nós não praticarmos, nós estaremos em falha. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que eu estava lendo essa semana a respeito desse assunto para ministração. Mas nas igrejas dos Estados Unidos, não vou aplicar isso para a igreja do Brasil, mas eu quero que você reflita isso. Nas igrejas dos Estados Unidos, 5% em média dos membros apenas trabalham na casa do Senhor. E 95% dos membros só vêm. A dificuldade de o evangelho de Deus avançar começa nisso aí. Porque a própria comunidade, a própria igreja não entendeu o sentido da unidade, do servir uns aos outros e de que todos possuem alguma coisa no reino de Deus. Eu não quero que vocês fiquem bravos comigo, mas eu estou falando isso com amor e com carinho através da palavra de Deus. E como eu disse lá no começo da pregação, irmãos, talvez nem todos os dons e talentos que as pessoas possuem aqui são aplicáveis à casa do Senhor. Talvez o dom que você tem, talvez não seja para aplicar na igreja, mas talvez seja, e talvez você não esteja fazendo, entenderam? Então que vocês entendam isso, que vocês entendam essa ministração de que a unidade, que o servir uns aos outros, e de que os dons são para todos, são os 3 pilares da igreja carismática. E eu quero, irmãos, do fundo do meu coração, que nas orações de vocês peçam ao Senhor dons espirituais. Clamem a Deus para que Deus conceda a vocês presentes, dons espirituais. E se Deus conceder esses dons a vocês, que vocês utilizem na obra, no reino do Senhor, aí fora no mundo. Mas não deixem, Paulo disse para Timóteo, lá no final da vida dele, Paulo falou para Timóteo, Timóteo era um jovem ainda, Paulo falou bem assim, Timóteo, não deixa a chama se apagar, não deixa. Igreja Beit Avot, não deixa a chama do Senhor se apagar no coração de vocês. Não deixa que os dons que Deus te deu fiquem enterrados. Vamos orar para que nessa manhã o Senhor desenterre dons, para que o Senhor restaure no coração de vocês o fogo, a chama do Espírito Santo, que faz você se mover. Talvez você esteja desanimado com alguma coisa, mas o Espírito Santo que concedeu esse dom para você, Ele é capaz de reavivar a chama no seu coração, e essa igreja avançar cada vez mais e mais. Quantos creem nisso? Vamos nos colocar em pé então? Eu quero orar com você. Vamos dar as mãos, como representação da unidade, como representação de servir uns aos outros, de amarmos uns aos outros. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por essa manhã e te exaltamos, te engrandecemos, porque Tu és o Senhor dessa igreja, e assim como, Pai, o apóstolo Paulo diz, nós podemos dizer que Tu és Senhor, Jesus é Senhor dessa igreja, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós recebemos o batismo com Teu Espírito Santo, Pai, e estamos aqui para Te servir. Pai, se existem pessoas aqui nessa manhã, seja aqui nesse templo, ou pessoas que estão na sua casa, que enterraram seus dons, Pai, eu oro nessa manhã para que essas pessoas sejam reavivadas pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que o fogo do Teu Espírito Santo avive os nossos corações, Senhor Jesus, e que possamos utilizar os dons, os presentes que o Senhor nos deu, para que a Tua igreja avance, para que a Tua igreja cresça, para que a Tua igreja desenvolva, e para que a Tua igreja apareça nesse mundo, Pai.
Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso Deus, Pai, o Senhor é o nosso refúgio, e o Senhor nunca irá nos desamparar. Assim como o Senhor se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, Senhor Jesus, lavou os pés dos discípulos, nós queremos servir uns aos outros, queremos amar uns aos outros, Pai, queremos ser um, Senhor Jesus, queremos a unidade na nossa igreja, e que os irmãos, Senhor Jesus, dessa comunidade, e aqueles que vão se achegar até nós, Pai, que eles entendam, Senhor Jesus, esses pilares, que eles entendam esses ensinamentos, Pai, e que Teu Espírito Santo permaneça em nós, Senhor Jesus, e faça a diferença em nossa vida. É o que nós oramos e pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, irmão. Deus abençoe a sua casa, pastora Mônica. Que você não desfaleça a sua fé, que você não fique bravo comigo com essa ministração, mas que você ouça a voz do Espírito Santo falar com você. Amém.